Pessoal, a gente está começando aqui uma entrevista aqui com o professor, narrador, comentarista, Caio César, certo? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre esportes, né? Sobre as novas modalidades esportivas, né, Caio? E a inserção do profissional, né, de jornalismo, narrador, comentarista, enfim. Eu queria, Caio, que você começasse aí se apresentando, né, dizendo quem você é, o que é que você faz, como é que você chegou nessa profissão, né, que está aí em todos os lares do Brasil, do mundo. Hoje a gente transmite um jogo aqui pela internet e chega em qualquer lugar do planeta, né? Fale um pouquinho aí para o pessoal como é que você começou essa sua profissão, o que é que lhe levou a comentar rádio e tal, e quais são as suas lembranças aí, mais as suas participações aí memoráveis aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está acompanhando a gente, Uracy. Eu me defino mesmo como comunicador, como jornalista, como narrador esportivo, né? Por aí. Esse título de professor, eu confesso que é muito pesado ainda para mim, sabe? Mas você já está ensaiando de alguma forma, né? A convite, claro, da Uneducar, nessa parceria que a gente tem com o curso de narração esportiva. Que a gente pode falar, claro, já um pouquinho mais. Sobre o meu início, a minha trajetória como comunicador esportivo, vem meio que no sangue, né? No DNA, vem de berço também, porque o meu pai é comunicador, Luiz Bilal, lá em Aracati. Aracati, Ceará, Aracati, né? Ceará, no litoral leste cearense, um grande comunicador por As lá. praias maravilhosas de Canoa Quebrada, Majorlândia, aí tem Quixaba, tem Fontainha, e a gente vai passeando ali pelo litoral e conhecendo. Legal. Então, Aracati sempre foi muito forte, embora meu pai seja de Quixadá e começou no rádio em Baturité, mas ele, quando foi convidado para Aracati, foi no momento em que surgiu a Rádio Sinal por lá, e a partir dessa rádio veio um... Então ele foi convidado para trabalhar no nascimento de uma nova emissora. De uma nova emissora, que junto com ele, vários outros comunicadores que depois se espalharam pelo estado do Ceará, ou eles, né, ou filhos deles, a meu exemplo. José Cunha, por exemplo, de Aracati, com filhos aqui fazendo sucesso, o Antero Neto, que é narrador esportivo também, José Cunha Filho, que é o irmão dele. Então, tipo, Enio Carlos participou dessa equipe, depois veio para a TV Naquela época, como era o aprendizado? Como é que a pessoa aprendia a ser narrador? Pois então eu comecei por influência do meu pai, aqui, claro, citei a história do meu pai para chegar nesse ponto. Por influência dele, eu fui observando e sempre quis ser um comunicador. Com 8 anos de idade eu já gravava alguma coisa assim de campanha política. 8 anos? 8 anos. Estava ali pelo estúdio, precisava numa campanha política de uma voz de uma criança, né? Eu já sabia ler por ali, tá, menino, lê esse texto aqui, a troco de um sorvete, alguma coisa assim. Mas nada com a pretensão profissional, claro, né? Não tinha essa consciência. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira para mim. Só que por essa convivência, naturalmente, e o meio da comunicação é muito sedutor, né? A gente vicia mesmo, e é um bom vício, acredito. Claro. Então, com 13 anos eu já tinha consciência exatamente do que eu queria. Contei para o meu pai, ele não recebeu muito bem, porque ele via eu estudando ali pra caramba, tá? Rapaz, por que é que você não vai ser um engenheiro, um médico assim, advogado? Né? Um advogado, alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Aí, mas enfim, é a vocação. E aí eu comecei no rádio, inicialmente querendo enveredar pelo caminho do meu pai, que era a cultura popular, né? E aí eu sempre faço nas entrevistas assim essa relação, porque é interessante. Eu inicialmente queria ir para o lado da cultura popular, eu sempre gostei dos poetas repentistas, por algum momento eu sonhei, assim, rapidamente, em ser um poeta repentista e tal. Mas chegou a não, porque eu rapidamente vi também que eu não tinha tanto talento para tal, né? É que nem Ariano Suassuna dizia assim, rapaz, o poeta repentista, ele alcança um nível tão grande, assim, de genialidade, que se eu fosse um poeta repentista, eu chegava assim, não falava nem com o povo, não, era todo besta, né? Então, não deu. Só que eu vi na figura do narrador esportivo, para encurtar aqui a conversa, na figura do narrador esportivo eu vi muito do que tem num poeta repentista, né? Primeiro porque o futebol, o que é o futebol se não a obra poética, né? No futebol tem de tudo, e tem muito de poesia. E a narração esportiva é puro improviso, de repente também. E o mote é dado a cada lance, a cada gol, a cada falha, a cada golaço, a cada defesa. Aproveitar né? isso e daí aí, a gente vai improvisando. Aproveitar isso aí, vou fazer aqui uma provocação. Meu sogro, ele assistia aos jogos na TV, mas ele ouvia a narração pelo rádio. Eu faço isso também. Fala um pouquinho aí, por que é tão diferente, né? Você está ouvindo no rádio,
parece que o jogo está a 120 por hora, né? Sim. E você assiste a narração, né, aos jogos. Na TV, a narração ela é mais lenta, é mais compassada. Fala um pouquinho sobre essa construção desse estilo no rádio e por que na TV é tão diferente, cara? Porque tem duas coisas básicas assim, e aqui eu vou parecer muito óbvio, mas ao mesmo tempo não é. É porque quando você narra para o rádio, você parte da perspectiva de que o ouvinte está apenas ouvindo. Olha aí a redundância, né? Está apenas ouvindo. E na TV você tem que partir do princípio de que a pessoa está vendo e ouvindo. Isso. Né? E o que é que eu quero dizer com isso? Você não vai, por exemplo, no rádio, dizer assim, olha o jogador chutando, tipo, você não vai generalizar, você vai esmiuçar a jogada, sabe? Sim. Você vai dizer que o jogador está pelo setor direito no campo de defesa, indo em direção ao campo de ataque. Você tem que descrever as minúcias. Você é que com a palavra, e por isso que eu digo que tem muito de poesia, muito de arte nisso, você com a palavra vai caracterizar tudo, vai dar elementos para que o ouvinte tenha condições de fazer a imagem na cabeça dele. Legal. Né? Então você precisa formar a imagem por meio das palavras. Já na TV não, na TV já tem a imagem. Sim, então a narração na TV é um complemento. Sim. Então a narração da TV, eu digo até no curso, eu pego dois exemplos. Né? Um, que é o Oscar Ulisses, narrando aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, primeiro jogo dele com a seleção brasileira contra a Venezuela, que ele dá assim, passa por dois jogadores dando um chapéu tal, e chuta na saída do goleiro uma pintura. Aí o Oscar Ulisses ele narra: chegando o Cafu pela direita, passa com o Ronaldinho Gaúcho, chapelou o primeiro, passou pelo segundo, chutou na saída do goleiro, pro gol. Quer dizer, você visualiza, né? Já o Galvão Bueno mata essa jogada toda com duas frases. Ele diz: olha Ronaldinho Gaúcho, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Aí, quer dizer, e aí para diferenciar também, eu sempre digo o seguinte: a narração de rádio é aquela narração, quando você ouve, você não precisa da imagem para saber como é. Legal. Já a narração de TV, você precisa da imagem. Né? E essas duas narrações exemplificam bem isso. Vamos aproveitar aqui rádio e TV e vamos extrapolar um pouquinho mais. Tenho 56 anos, você deve ter a idade de ser... 33, né? A idade do meu filho. Mas assim, rapaz, quando eu era menino, eu jamais imaginava, né? Acho que ninguém podia imaginar que pudesse surgir as profissões de jogador de futebol online ou futebol eletrônico e nem de treinador e narrador. Pois é. De futebol, né? São os e-sports, né? São os esportes eletrônicos. Né? Fala um pouquinho sobre essa nova, né? Enxurrada de modalidades, enfim, esportes que estão chegando aí e das profissões que nascem a partir desse novo fenômeno. É um novo momento e com esse novo momento sempre surgem novas oportunidades também. E hoje o mercado da narração esportiva, eu digo que ele é um mercado que está muito aquecido mesmo. Há uma demanda muito grande por narradores esportivos. É por isso que aqui, com toda a ética possível, é por isso que tem tanto narrador mais ou menos por aí, sabe? Porque está faltando gente. Não, está faltando gente, tem muita gente sendo improvisada. Entendi. Né? Até um negócio engraçado, um amigo meu uma vez, ele lá do Rio Grande do Norte, ele repórter, e ele foi escalado pelo diretor da TV para narrar o jogo. Aí ele me ligou e, cara, como é que eu faço? Como é que eu faço? O que é que tu acha? Mas tem que ir mesmo, tá? Tua voz é boa e tudo, tu conhece e tal. Aí, rapaz, eu vou seguir o conselho do meu pai, ele dizendo, né? Eu conversei com meu pai disse assim: meu filho, vá. Se você narrar bem, ótimo, tem uma nova função. Se você narrar ruim, tem empatado com um monte de gente, né? então acontece isso, claro, porque é um novo momento. Mas as pessoas vão se qualificando e vão entrando nos eixos, né? E aí tem, não só no mercado de TV, de rádio, que já tinha uma certa demanda, mas essa demanda amplia com a internet. Sim. Né? Hoje, várias web rádios, várias plataformas novas, independentes também surgindo. Sim. E o esporte eletrônico, que é um novo formato, é uma nova forma de transmitir, né, um jeito um pouco diferente, mas essencialmente a mesma narração. Sim, né? Sim. Eu conheço alguns amigos que hoje já narram para o Sport TV, narram em canal próprio, em canais de eventos esportivos, de esportes, de futebol eletrônico, de
Agora eu esqueci o nome de um joguinho que tem, rapaz, que é aquelas batalhas Clash Royale? Sim. Também tem outro aí que até teve aqui já também em Fortaleza, super que é um evento, e tal, que tem premiação até maior do que a Libertadores da América. Caramba. Competição de game, enfim. Então há um mercado novo nesse sentido também, e é natural, né? Sempre que há essa evolução, Cara, falar nisso aí, a questão do conhecimento do narrador com relação à questão do jogo. Ou seja, o narrador, ele deve ser um fã daquele esporte, porque eu entendo que eventualmente a narração fica mais gostosa, fica mais qualificada, quando o ouvinte, o espectador, sente que o comentarista, o narrador esportivo, ele entende muito bem as regras do jogo. Então, assim, existe a possibilidade da pessoa narrar vários esportes, ou seja, narrar futebol, basquete, beisebol, futebol americano, por exemplo, que tem uma infinidade de regras. Assim, cada esporte, né, tem um livro de regras que é complexo, né? Quer dizer, futebol americano, basquete, beisebol, né? Assim, qual é a tua visão com relação a essa questão? Ou seja, além da pessoa aprender a técnica de narração, as técnicas de narração, ela tem que ser uma exímia conhecedora daquele playbook das regras? Eu acredito que sim. Assim, você tem que conhecer as regras, é básico, né? Sim. Você não vai correr o risco de narrar uma partida de futebol, por exemplo, vamos cair aqui no mais popular, né? Futebol, por Sem exemplo, saber o que é o impedimento. E você narrar um jogo, que eu já vi acontecer, narrar um jogo em que um determinado time tem a vantagem do empate, o jogo termina empatado e ele não grita campeão porque não sabe que está sendo campeão. Quer dizer, o conhecimento da regra, dos regulamentos, tudo é fundamental para que se narre qualquer jogo, qualquer partida, disputa de qualquer esporte, né? Eu acho sim que é possível, mas é fundamental também ter o sentimento. Claro. Porque o narrador, eu sempre falo, uma das funções do narrador, para além de informar, porque antes de tudo também é um jornalista, é um comunicador que tem esse compromisso, mas ele também deve emocionar. Claro. Né? E o narrador, para emocionar, qualquer pessoa, para emocionar alguém, tem que se emocionar primeiro. Isso. Né? E se você não entende do que está dizendo, é difícil compreender aquele sentimento. Vamos falar de emoção então. Obviamente, quando os campeonatos, né, internacionais acontecem, a Copa do Mundo de Futebol, por exemplo, o narrador nacional, quer dizer, o narrador argentino, por exemplo, quando ele estava narrando um gol do Maradona, a emoção dele é uma, né? Que tem, né, gravações. Tem Vitor Hugo Morales, né? Que é o maior narrador, na minha opinião, da Argentina, que narrou aquele gol para eles, e para muitos o maior gol de todas as Copas do Maradona contra a Inglaterra, por tudo que representou. Ele narra de um jeito assim. É uma gravação icônica, atemporal, né? Agora o contrário, cara, você narrando o jogo da seleção brasileira, né? E a seleção brasileira ali naquele momento ela é desclassificada, né? Qual é o sentimento do narrador, né? Que é brasileiro, tá narrando um jogo do seu time e naquele momento ela tá ali perdendo ou uma disputa de pênalti ou no tempo regulamentar, ali estão se esvaindo, estão se desvanecendo as chances do clube continuar, do time continuar naquela modalidade. Ou numa decisão mesmo, né? Eu acho que é sempre um desafio o narrador manter um equilíbrio, assim, né? Porque ele está entre a razão, entre a emoção ali, lidando com a paixão de muita gente, mas quando é especificamente caso de seleção brasileira, todo narrador que entra, narrador brasileiro, ou qualquer narrador, né? Um argentino que vai narrar, ele também assume o papel de torcedor. O Galvão Bueno é o maior exemplo disso. Até porque o torcedor, quem está consumindo aquele conteúdo ali, ele cobra isso. Claro, ele quer porque não tem por que esconder que está torcendo, é sua seleção. Agora, quando é um clássico rei aqui, né, da gente. O Ceará e o Fortaleza, o Flamengo e o Fluminense. Aí você tem. Aí você não. É uma coisa que você tenta escapar, mas sempre leva pancada dos dois lados. Faz parte, né? Mas é sempre esse desafio, razão, emoção. Legal. Mas sempre manter, nesse caso de um clássico rei, a imparcialidade é fundamental. Cara, a gente vai já entrar em alguns temas aqui mais polêmicos, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, assim, há pouco tempo você se transformou em professor, né, de narração. Você tem um curso na Unieducar, né, onde você dá aulas online sobre essa sua profissão, né? Qual é o teu feedback que você pode dar, assim, o que é que isso representou para você e para as pessoas que estão lá do outro lado da tela, porque como o seu curso é online, você ministra aulas em todo o país, né? Quais são os principais momentos aí que você pode aqui
salientar aqui? Cara, eu tenho aprendido muito, sabe? Essa experiência, para mim, tem feito eu crescer como narrador, como pessoa também, porque a gente vai tendo, e a narração esportiva também, assim como os sotaques brasileiros, existem vários modos, vários estilos de narração em todo o Brasil. Sim. Então tem gente no curso do Rio de Janeiro, Sim. tem gente de São Paulo, gente de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, né, do Pará, Pernambuco. Tem mulher nesse curso? Tem mulher, e é esse exemplo que eu ia destacar. A Mara Steffens, lá do Rio Grande do Sul, ela narrava, quando ela se matriculou, narrava há um ano, mais ou menos, e ela, claro, na intenção de se qualificar, entrou no curso de narração, concluiu, recebeu lá o certificado dela, e aí ela participou de uma seleção na ESPN, de uma seleção entre narradoras de todo o Brasil, e ela ficou entre as 5 classificadas e participou do programa Narra Quem Sabe, se não me engano, no quadro lá, e ela deu retorno, né, deu entrevistas citando a Ônia do Cá, a gente também, então já paga qualquer esforço. Legal. Cara, vamos entrar aqui em alguns temas aqui mais polêmicos, certo? Eu entendo, eu não acompanho muito futebol, mas eu entendo assim, no cenário brasileiro, eu acredito que o futebol seja o esporte que mais gere receitas, né? Porque ele tem receita de TV, né? Transmissão, ele tem receita de patrocínio, ele tem receita dos torcedores que são membros, né? Que pagam ali mensalmente, né? E tem a receita da bilheteria também, que não é pouca, né? O futebol no Brasil é uma religião, né? Tem milhares, milhões de pessoas ali que torcem muito pelos seus times e tal. Por que uma coisa tão bonita, tão bela, tão graciosa, né? Alegre, gera tanta violência no Brasil? Pois é, lamentavelmente, né? E esse não é um assunto, infelizmente é um assunto ainda atual, porque eu lembro, eu menino, eu tenho 33 anos, e você certamente que viveu já mais do que eu, desde menino, certamente você vê essas cenas de violência no futebol. Muita gente romantiza, não, no meu tempo, que nada, há muito tempo se discute a questão de violência, de briga nos estádios. Eu acredito, embora o futebol seja, em tese, algo muito bonito, essencialmente um entretenimento, algo que é para levar a família, que é para se divertir, para ficar Deveria ser, né? É para desopilar, né? Distrair um pouco desse mundo tão cruel, essa coisa toda. Em tese deveria ser assim. Mas, lamentavelmente, o futebol, e importante também ressaltar, bom que não seja, o futebol não é uma bolha, né? O futebol não é um mundo paralelo, embora muita gente que viva do futebol pense que tudo gira em torno do futebol, não. Essa ideia é completamente equivocada. O futebol não é a coisa mais importante do mundo, né? O futebol é um entretenimento, essencialmente um esporte. Então, e por não ser uma bolha, acaba sendo um reflexo da sociedade, né? E na sociedade, vamos lá, na sociedade você tem confusão, agressão, no futebol da mesma forma. Na sociedade hoje a gente, pegando o exemplo agora recente de debate, temos lamentavelmente a situação de invasão de escolas para massacre de crianças no mundo inteiro, algo que é estarrecedor, né? E aí no futebol nós temos um pai recentemente no jogo do Internacional que entrou com a filha no colo para dar num jogador, para agredir um jogador do Internacional. Caramba. Quer dizer, tudo é reflexo do que acontece na sociedade, né? A droga ilícita dentro dos estádios. Então, como o futebol não é exatamente essa bolha, acaba sendo um reflexo de tudo que a gente... E o que alimenta isso, a gente pode ir falando um pouco mais, o que alimenta isso é exatamente a sensação, a certeza que eu tenho absoluta de quem pratica esse tipo de situação, a certeza da impunidade, porque é impressionante como nada acontece, ou quase nada, a não ser aqui e acolá uma punição desportiva, mas quase nada acontece em relação a essa bandidagem, a esses crimes dentro dos estádios de futebol. E aí, para essa violência e tal, mas assim, eu lembro, Caio, que eu já fui a jogos aqui quando eu era menino, fui a jogos aqui diferente, no PV, né? Ferroviário, Fortaleza, Ceará, e não havia separação de torcidas. As duas torcidas entravam e sentavam um torcedor do Ceará ao lado de um torcedor do Fortaleza. Quando um fazia um gol, enfim, mas eu acho que talvez a criação das torcidas organizadas eventualmente potencializaram essa violência. Né? Mas isso é para outro assunto. Mas eu queria que você assim, bom, e essa questão, o jogo com torcida única é uma solução para isso aí?
Eu acredito que não. Até porque a confusão não acontece somente dentro do estádio. E por incrível que pareça, dentro do estádio, num ambiente de uma partida de futebol, dentro do estádio é o local menos perigoso. Né? Porque dentro do estádio há uma divisão de torcida, há um policiamento, há um monitoramento de câmeras, ou seja, existem alguns aspectos ali que podem, de certa forma, inibir, né? De alguma forma. Quando você coloca a torcida única, é um falso dilema que se faz, né? Porque não resolve, e já está provado em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco recentemente fez isso, não resolve, porque as torcidas, ou os ditos torcedores, de torcidas organizadas, que tem muita gente boa, mas também tem muita gente, enfim, mal intencionada dentro de torcidas organizadas, que marcam confrontos fora do estádio, mesmo sendo torcida única. Então não tem como... E outra coisa, eu acho que também você dizer que torcida única resolve é muito cômodo para quem é responsável pela segurança pública, né? O Estado, a prefeitura, o clube que é detentor do direito ali do mando de campo e, por consequência, da organização do evento, porque é um evento, né? Claro. Então, como assim ter torcida única? Eu acho que não resolve, é uma derrota quando isso é decidido. Em alguns estados já tem, eu compreendo como uma derrota do esporte para a violência. Né? O ideal é combater a criminalidade. Esses caras não marcam encontros por internet, porque hoje não tem um algoritmo que identifica uma coisa dessa e vá lá e prenda antes, entendeu? Aquele projeto que a gente tem, eu não sei como é que está isso, havia um projeto de impedir que o torcedor flagrado em violência e tal, dentro do estádio, ele fosse ali cadastrado, ou seja, e a partir dali não pudesse... Isso a Inglaterra fez há algum tempo com aqueles torcedores, os chamados hooligans, né? Os torcedores eram cadastrados e a partir dali o torcedor tinha que se apresentar na delegacia e tal. Enfim, o que eu quero saber nesses casos de violência, punir o clube resolve? Eu acho que não resolve totalmente e também punir somente o clube não é o caminho. Tem que punir o clube? Tem. Até porque, como falei, o clube tem a responsabilidade de organizar um evento. Se você organiza um evento e dá errado lá, alguém se machuca, alguém, enfim, é agredido, você, né, certamente qualquer organizador de evento vai responder por isso. Então o CNPJ ali tem que, de alguma forma, responder. Mas hoje, com monitoramento, com muitas vezes matérias, vídeos que circulam na internet de torcedor que está aqui o rosto da pessoa agredindo e tal. E não acontece nada. Esse caso que eu citei lá do pai que entrou com a criança no colo, uma cena absurda. Não sei se você viu, ele agrediu o jogador do Internacional. Com filho no colo. Isso repercutiu no mundo todo, uma filha, repercutiu no mundo todo. O cara até hoje só foi punido desportivamente, está proibido de entrar nos jogos do Internacional. Vai assistir de casa, vai assistir num bar, vai continuar. Quer dizer, nem a guarda da filha perdeu ainda. Que eu acho que isso é até o estatuto da criança, né? Não, e aí eu fico me perguntando, o que é que falta para que esse cara seja punido? Está aí a imagem. Aí pode algum advogado aparecer e dar algum argumento, não, na lei não é bem assim, tem que ter um inquérito, alguma coisa assim. Tal. Mas eu não sou advogado, mas eu tenho um sentimento do que é justo e do que é injusto. E não é por aí que vai resolver a situação, né? Me parece que por isso que eu falei daquela situação de futebol não é uma bolha, porque na prática a própria justiça trata como se fosse um mundo paralelo. Aconteceu no estádio, é outra situação. Não vai aqui cair nas nossas leis, né, criminais, tal, penal, não acontece nada, infelizmente. Caio, eu assisti uma vez uma entrevista de um dirigente de um clube aqui, grande clube aqui do Ceará, e ele reclamando da concorrência, entre aspas, né, que a transmissão dos jogos estava fazendo em relação à bilheteria do estádio, né? E ele dizendo que isso era um absurdo e tal, e que se não tivesse essas transmissões, os clubes teriam mais bilheteria. Eu ouvindo aquilo ali, eu fiquei revoltado. Eu, como pai, né, de família, fiquei revoltado. Por quê? Porque qual é o estímulo ou a segurança, a garantia que eu teria de ir com os meus 3 filhos, né, pequenos, né, na época eram meninos pequenos e tal, meu filho e minhas 2 filhas, para o estádio, sabendo de torcidas que se organizam, né? Às vezes a torcida de um time, de um jogo só, porque às vezes vem um time de fora, né, jogar, aquele é praticamente um jogo de torcida só, né? Sim. Então, assim, qual é o sentimento de um pai de família? Então, assim,
Eu vejo assim, qual é a lógica disso aí? Existe realmente essa concorrência entre a transmissão e bilheteria, ou realmente essa violência acaba afastando o bom torcedor da praça desportiva? Eu, claro, acredito que a violência afasta sim, mas a transmissão esportiva, ela não, eu não vejo que tira público do estádio, não. A transmissão esportiva é uma divulgação do evento, né? Se tirasse, eu acho que com o tempo que a gente tem em transmissão, já tinha acabado, era. Já tinha acabado. Isso... Até porque são emoções completamente diferentes. Aí né? Esse argumento parou agora, porque os clubes agora com a lei do mandante, né? A nova lei do mandante tem a opção de ganhou um poder de barganha muito maior, né? De negociar direitos de transmissão, então acabou, porque agora eles têm interesse total de vender os jogos em casa. Quer dizer, eu acho que era muito mais claro, com um certo entendimento, mas eu acho que pouco inteligente. Porque a transmissão é uma divulgação, e uma divulgação, inclusive, das ações do clube. Porque o Ceará, vamos pegar aqui um exemplo do Ceará, o Fortaleza também, está ali a marca Claro. Hoje as duas do equipes têm patrocinador master de milhões, os maiores patrocínios da história do futebol cearense, um dos maiores do futebol nordestino, se não fosse TV. Isso. Teria essa... porque a exibição seria muito mais restrita. O que de repente perde, que não perde em público, a não ser quando é um jogo quarta-feira, naquele horário de 10 da noite, realmente. O cara tem que trabalhar no outro dia. Podendo estar em casa. Né? Claro, então vai ficar em casa, eu realmente penso. Mas um domingo, né? Domingo à tarde. E o que eventualmente pode perder com o público, e que ao mesmo tempo ganha a atenção daquele cliente do clube, né? Pensando por esse lado, ele também ganha com as ações de marketing, com as marcas que estão nas camisas, enfim, é uma divulgação, é uma mídia. Né? Cara, vamos entrar aqui num tema polêmico, que é racismo, certo? A gente tem visto aí uma série de situações em que há manifestações claras, né, de racismo, tal, no Brasil e fora do Brasil. Tivemos casos aí de uma torcedora no Rio Grande do Sul, salvo engano, né, que xingou um jogador e tal. E como é que tu analisa isso aí? Nós estamos escalando essa violência ou a gente está reduzindo isso aí? Qual é a tua visão? Eu vejo que no momento, vamos pegar aqui o exemplo do Vinícius Júnior, né? Sim. Na Espanha, né? Na Espanha, o Vinícius Júnior do Real Madrid, entrando em confronto, inclusive, com o presidente de La Liga, né? O Javier Tebas, né? Que não fazia nada e, muitas vezes, culpava, inclusive, a vítima. Culpava a vítima. O Vinícius Júnior de estar reclamando. Eu acho que é um momento importante, racismo sempre existiu, né? Inclusive estruturalmente na sociedade, a gente sabe disso, ainda mais num país em questão, a Espanha, como a gente está no Brasil também, da mesma forma. Então eu acho que esse enfrentamento, no momento, é importante. Não sei se está reduzindo ou se está aumentando, mas o que eu sei é que esse debate precisa ter. E aí eu vejo algumas pessoas também, de maneira pouco inteligente, falando assim, não, mas tudo hoje é mimimi, no estádio você... Meu amigo, então, para você se divertir, você precisa chamar outro macaco no estádio? Você precisa... Tira isso, pô. Isso. Vamos lá, beleza, você quer xingar o árbitro, xingar alguém, esse cara é um perna de pau, beleza, mas existe um certo limite, né? Claro, e esse limite é exatamente definido pela lei. Claro. Né? Se você passa da lei, é crime. Perfeito. Se passa da lei, tem que ser punido. Então, eu acho que esse debate... repito, não sei se está diminuindo ou aumentando, mas ele é fundamental, é importante, é necessário, né? E o Vinícius Júnior, eu entendo que ele está batendo bem, assim, de frente. Perfeito. Embora na prática, né, Joraci, na prática tenha muita coisa ainda diz uma coisa no discurso e faz outra na prática. A CBF, por exemplo, lançou o slogan, com racismo não tem jogo. Aí teve lá os amistosos para a CBF ganhar dinheiro com Gana, né? E ocorreu a situação. E Senegal. E aí, foi Gana? Não, foi Gana não, foi agora, recentemente, né? E aí no primeiro jogo, um amigo do Vinícius Júnior, você viu, né? Chegou um policial, tirou uma banana do bolso e disse assim, com você é essa arma aqui que eu uso. Um policial. Aí o cara denunciou, a Globo registrou a banana no bolso do policial, uma prova ali, e o jogo aconteceu. E o jogo aconteceu. Quer dizer, com racismo não tem jogo. Se quisesse dar uma amostra assim para o mundo todo... Tinha que ter parado o jogo naquele momento,
Porque só vai dessa forma, muitas vezes só vai fazendo... É isso mesmo. Né? Isso mesmo. Ô, Caio, tem uma nova relação de força, de poder aí, acontecendo com as plataformas. Enfim, antigamente a gente só tinha o quê? Os grandes veículos de comunicação, eram muito concentrados, aqueles detentores dos direitos de transmissão, né? Hoje não, hoje está surgindo aí uma série de novos atores, até aquele youtuber famoso, né? O Casimiro, né? Cazé. Comprou aí o direito de transmissão e parece que atingiu o recorde de audiência. Então, como é que tu analisa essa nova relação? Há o risco de os clubes migrarem totalmente para as plataformas ou para transmissões independentes, ou os próprios clubes terem as suas plataformas de transmissão de jogos, ou combinarem aí? Como é que tu vê essa nova relação? Eu acredito que tudo isso é muito benéfico e a consequência, a meu ver, é que cada vez mais terá uma democratização desses direitos. Porque como hoje, no caso de um campeonato brasileiro, por exemplo, a negociação é feita por cada clube mandante, Sim. Ceará, Fortaleza por aqui, podem negociar exclusividade. Sim. Eu não sei se depende do dinheiro, né? Claro, Enfim, mas claro. talvez seja vantajoso, mas em muitas ocasiões, como acontece com o Atlético Paranaense, por exemplo, ele próprio banca a própria transmissão. Entendi. Né? Faz parceria com um serviço de streaming, streaming. no caso a Live Mode, faz a sua própria TV, o seu torcedor tem acesso, quer dizer, é um case, né? Mas tem outras que fecham, vamos lá, a exclusividade com a Globo, Fecha um pacote, exclusividade com a Amazon, ou então recorta, fatia aquilo ali, a minha própria TV faz, a Globo faz, a Amazon também, e vai. Eu acredito que isso democratiza. O principal exemplo, você citou o Casimiro. Eu, inclusive, narrei com ele essa Copa do Mundo do ano passado. Ele estava com a Cazé TV e o FIFA Plus, que é a plataforma oficial da FIFA. Legal. E eu, mais 4 narradores do país, nós fomos escolhidos, né, para narrar lá com eles a Copa do Mundo do ano passado. E eu vivi essa experiência de perto. Porque assim, claro que o Casimiro hoje tem muito dinheiro também por conta do trabalho dele na internet, mas essa parceria, e isso aconteceu porque ele se juntou com a Live Mode, né? A Live Mode, que hoje é a principal empresa de streaming assim, do país, né? Que fazia também a Copa do Nordeste por aqui, daí o contato comigo. Legal. Eles se juntaram e a imagem que ficou bem interessante para todos é que tinha um CPF ali transmitindo uma Copa do Mundo, que era o Casimiro. Quer dizer, aquele menino que fazia lives de casa estava transmitindo a Copa do Mundo. Então isso é uma revolução. Mudou muita regra do jogo. Cara, estamos chegando aqui ao final aqui, mas eu não posso fechar aqui esse episódio sem falar também da força do futebol feminino, né? O Brasil tem uma das mais proeminentes, né, seleções de futebol, né? Tivemos aí atletas Marta, Formiga, né? Enfim. Mas a gente não chegou. Infelizmente, eu acho que assim, eu fiquei muito assim, chateado, porque essa equipe não chegou a conquistar um título mesmo. Assim, como é que tu avalia hoje a evolução do futebol feminino no Brasil e no mundo? O futebol feminino ainda carece muito, infelizmente, de recursos, de atenção. Dinheiro, né? Eu acredito que há um movimento para tornar isso, dar uma vitrine maior para o futebol feminino, tanto é que a própria Globo vai transmitir em TV aberta o Mundial, né? Também estará em serviços de streaming, de muita audiência e tal. Sobre a Marta, eu também lamento muito. E eu até espero que a história da Marta seja algo parecido com a história do Messi em Copas do Mundo. O Messi ali foi a última Copa dele e o desfecho foi extraordinário. Quem sabe, né? A Marta, talento nosso aqui do Nordeste, tal, maior jogadora. Eu não vou dizer o Pelé do feminino, porque Pelé é o Pelé, né? A Marta, o Pelé talvez seja a Marta do masculino. A Marta tem sua identidade, o pessoal faz muito essa relação, mas é a Marta que tem o mesmo peso de um Pelé para o futebol mundial, sendo no futebol feminino. Acho que a Marta, ela merece demais. Acho que a Marta no futebol feminino acho que é um ícone, né? Acho Sim, que é o principal atleta da história. É o principal nome. Quando fala em futebol feminino, não tem como falar em Marta. Né? Não tem como não falar em Marta. E um belo exemplo, não só como atleta, mas como pessoa também, né? Vários projetos sociais. Ela merece demais. Eu torço muito para que ela conquiste, não só por ela, e ela sempre fala isso também, pelo futebol feminino brasileiro, porque uma conquista de um título mundial
certamente muda a regra, muda a regra, chama mais atenção, valoriza mais as meninas, traz mais dinheiro, traz mais recursos, e vai puxar. O brasileiro gosta, não é que o brasileiro gosta de futebol, gosta de futebol, mas gosta principalmente de vencer, né? Então, tendo uma seleção feminina, ainda mais nesse intervalo aí de seleção brasileira, só decepção. O futebol feminino preenchendo essa lacuna no coração do torcedor, quem sabe não comece um novo tempo, né? Na relação do público com o futebol feminino. É importante também a gente ver que quando ascendem essas atletas, né, e os atletas também, né, a gente vê todo um movimento da criançada, né, da meninada, né? Ou seja, isso transforma também internamente o país, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma estrela do tênis, como o Guga, as escolinhas de tênis começam, né? Assim, eu acredito que o futebol feminino, marcando agora uma posição de destaque, né? Mais uma vez, não quero dizer que antes não foi. Foi sim. Foi maravilhosa. A história da seleção feminina de futebol foi maravilhosa até agora, né? Mas eu acredito que a gente vai ter também uma nova geração de meninas aí, né? Praticando esporte e dando mais força ainda para o esporte. Caio, estamos chegando aqui no final. Eu vou dedicar aqui o final que você vai fechar aí. Quero que você dê aí faça aí o seu encerramento, passe a sua mensagem aí. Né? Olhando nessa câmera. Pode ser. Só agradecer, né, a audiência de quem acompanhou. Me siga lá nas redes sociais, @CaioCésar_KC, ou então ponto, né, no TikTok no caso. Caio com K, né? Caio com K, César com Z no meio. Porque uma vez eu falei Caio César com Z, aí o cabo disse Caio César. Aí não dá certo. E eu agradecer aqui ao Juraci pelo convite e lembrando que estamos com o nosso curso de narração esportiva na Uneducar. Se você não é matriculado ainda, matricule-se, disponível aí para todo o Brasil, online, você faz dentro do seu tempo e a gente vai trocando ideia sempre e aprendendo, né, junto. Legal, legal. Pessoal, esse foi mais um podcast aqui da Faculdade Uneducar. A gente vai estar sempre aqui abordando qualificação profissional, desenvolvimento profissional, trazendo nomes de referência em cada uma das atividades. Então recebemos hoje aqui o narrador esportivo, Caio César, professor da Uneducar, né? A gente falou aqui sobre uma paixão mundial, né, que é futebol. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Vocês mandem dúvidas, né, sugestões, né, perguntas e tal, para a gente poder responder em seguida, vai ficar nos comentários aqui. E agradecer aqui pela audiência de vocês e esperar vocês nos nossos próximos episódios. Um abraço e até a próxima.